Olá, sejam muito bem-vindos. O pôquer. Ele pode até parecer um jogo de blefes espetaculares e momentos de pura tensão. Mas a verdade é que o sucesso de verdade vem de uma coisa bem menos glamurosa: a disciplina. A ideia aqui é oferecer um mapa, um guia claro para navegar uma mão de pôquer e transformar aquelas decisões complicadas numa estratégia lucrativa e consistente. Prontos? Então vamos lá. E essa frase, ela acerta em cheio. Muita gente acha que ser bom no pôquer é jogar um monte de mãos, tem toda ação. Mas na real, é o contrário. O pôquer recompensa a paciência, a precisão, é a disciplina e não a ação sem parar que é a verdadeira chave para ganhar. O que importa é a qualidade das suas decisões, não a quantidade. Uma mão de pôquer não começa quando o flop vira. Ela começa bem antes. O pré-flop é a fundação. Uma decisão ruim aqui é como construir uma casa em cima de areia. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai desmoronar. Agora, decisões fortes, essas preparam um terreno para o sucesso. Disciplina é riqueza. E isso não é só um ditado bonito, não. É uma regra de ouro, especialmente nas posições iniciais. Pensa bem, quando se é um dos primeiros a falar, a informação que se tem é mínima. A maioria dos jogadores ainda vai agir. Então, abrir o leque com mãos mais ou menos aqui é como entrar numa briga de olhos vendados. É dar uma vantagem enorme de presente para os oponentes. Olha só esse exemplo. Um ás-valete parece uma mão forte, né? Mas abrir com ela de uma posição inicial é uma armadilha clássica. É uma mão que é facilmente dominada por outras melhores, como ás-rainha ou ás-rei. E jogar essa mão fora de posição é uma receita para o desastre. A verdadeira maestria no pôquer não está em jogar mãos que parecem boas, mas em saber reconhecer quando uma mão boa o suficiente pode, na verdade, custar muito caro. Agora vamos falar de um dos maiores leaks, ou seja, aqueles erros que se repetem e custam dinheiro de muitos jogadores: o small blind. É muito tentador só completar a aposta, né? Mas ser passivo aqui é um erro gravíssimo. A agressão é a jogada certa. Quando se aumenta a aposta, se criam duas formas de ganhar: ou o oponente desiste na hora, ou se assume o controle da mão. Simples assim. Beleza. Passamos por um pré-flop sólido e chegamos ao flop. É aqui que a história da mão começa a ganhar corpo de verdade. As decisões pré-flop prepararam um palco. Agora é a hora de executar a estratégia e, de fato, assumir o controle. Essa analogia é perfeita. No flop, ou você está no volante ou no banco do passageiro. Quem aposta, quem mostra agressividade, está dirigindo a ação. Agora, quem só fica pagando as apostas dos outros, bom, essa pessoa está só indo junto, torcendo para as cartas salvarem. A dica é: não seja um passageiro. Posição é tudo no pôquer, e este slide deixa isso bem claro. A famosa aposta de continuação, a c-bet, que é aquela aposta que quem deu raise para flop faz no flop, pode ser uma arma ou um escudo. Tudo depende da posição. Com posição, ela é uma ferramenta para botar pressão, mas fora de posição, às vezes a jogada mais inteligente é o oposto: é dar check, usar a posição como um escudo para se proteger e controlar o tamanho do pote. O check raise é uma das jogadas mais poderosas do pôquer, mas também é uma das mais mal utilizadas. A gente pode pensar nele como a diferença entre um bisturi e uma marreta. Usado com precisão, quando a sua mão e a história que você está contando fazem sentido, ele pode ser devastador. Mas, se for usado de qualquer jeito, é como sair balançando uma marreta, faz um barulhão, mas não causa nenhum dano de verdade. E agora chegamos ao turn, que muitos chamam de Money Street, a rua do dinheiro. É aqui que as apostas ficam maiores, os erros custam mais caro, é aqui que a disciplina é testada para valer e onde os jogos são muitas vezes ganhos ou perdidos. Quem aposta no turn escreve o final da mão. Pensa um pouco sobre isso. A aposta no turn é onde o jogador se compromete com a história que ele está contando. É onde ele diz para o oponente: olha, eu sou forte e estou disposto a colocar meu dinheiro nisso. É a jogada que força o adversário a tomar a decisão mais difícil da mão. Pagar uma aposta no flop pensando em blefar mais pra frente, isso é o chamado float. Mas existe uma diferença gigantesca entre um bom float e um flop ruim. O flop ruim é uma prece. A pessoa só paga e torce para acertar uma carta. Já o float bom, o float disciplinado, é um plano. Paga-se com a intenção de atacar no turn assim que o oponente mostrar fraqueza. É uma jogada proativa, não reativa. Outra ferramenta poderosa no arsenal de um jogador é a prob bet. Imagina um oponente agressivo, de repente dá check no turn.
Isso, muitas vezes, é sinal de fraqueza. A prop bet é uma apostinha que se pode fazer para sondar a situação. É um jeito de baixo risco para conseguir informação e, não raro, levar o pote ali mesmo. E, finalmente, chegamos ao river, a última carta. Muitos jogadores veem o river como um palco para grandes blefes, para calls heróicos, mas a verdade é que o river é menos um palco e mais uma auditoria. É a prestação de contas final de todas as decisões tomadas até aquele momento. E essa é uma das verdades mais duras do pôquer. O river não perdoa. O destino nessa última rua foi selado pela qualidade das jogadas no pré-flop, no flop e no turn. Se foram cometidos erros pelo caminho, não existe carta mágica no river que vá salvar a situação. Este slide mostra uma relação crucial entre duas estatísticas muito importantes. A primeira é o WTSD, When to Showdown, que mede com que frequência se chega ao fim da mão. A segunda é o WSD, Won at Showdown, que mede quantas vezes se ganha quando se chega lá. Se o WTSD é muito alto, significa que a pessoa está indo para o showdown com muitas mãos fracas. E o resultado? O WSD vai lá para baixo. A chave para um WSD alto é ter disciplina para largar as mãos marginais mais cedo. Tá, mas como saber se as decisões estão sendo as certas? É aí que entram as estatísticas. As estatísticas no pôquer são como um espelho. Elas não mentem. Elas refletem a realidade do jogo, mostrando os pontos fortes e, mais importante ainda, os pontos fracos. Pense nas estatísticas como as pegadas deixadas na mesa de pôquer. Elas contam a verdadeira história do jogo, muito além do que a gente acha que está fazendo. Números como o VPIP, que vamos ver agora, contam uma história sobre a qualidade das mãos com que se decide entrar no pote. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele representa o range de mãos de um jogador com um VPP muito alto, ou seja, alguém que joga muitas mãos. Como dá para ver, uma parte enorme do range dele é composta por mãos marginais e, sendo bem sincero, lixo puro. Com tanta mão fraca assim, é matematicamente impossível ser um jogador lucrativo no longo prazo. E aqui está um gráfico que deixa bem visual essa relação entre ir ao showdown e ganhar no showdown. É uma relação inversa e brutalmente honesta. Quanto mais vezes se vai ao showdown, menor é a porcentagem de vitórias quando se chega lá. Jogadores disciplinados não veem tantos rivers, mas quando vêm, geralmente é com uma mão muito forte. Pense nas suas estatísticas como se fosse o painel de um carro. Quando um número está fora do normal, é uma luz de alerta piscando. VIP muito alto? Sinal de que se está jogando muito lixo. Fold para 3-bet muito baixo? Isso é teimosia. E teimosia sangra fichas. Cada estatística conta uma história, e aprender a ler essas histórias é o primeiro passo para se tornar um jogador melhor. Então, a pergunta que fica no final é essa. O que o seu jogo está dizendo? As decisões que você toma mão após mão estão te preparando para o sucesso ou te levando para o fracasso? Que história as suas ações na mesa estão contando? E vamos terminar com essa ideia poderosa. O river não é um palco, é uma auditoria. O pôquer disciplinado não é sobre fazer jogadas heróicas no final. É sobre tomar decisões inteligentes e competentes desde o começo. Porque no pôquer, assim como na vida, quem joga mal, uma hora paga a conta. E geralmente com juros.